Olá, presidente, a todos que compõem a mesa, senhores senadores, senhoras senadoras e a todos que estão presentes aqui no plenário. Me sinto muito honrado pelo convite dos senhores e das senhoras e entendo a importância desse momento por estarmos tratando de um assunto, talvez um dos poucos que digam respeito a todos os brasileiros e brasileiras que formam essa nação. Estamos falando sobre a proteção daqueles que, quando não tem mais a quem pedir ajuda, não tem mais com quem contar, tem somente a ajuda do grupo. E é essa a definição de nação, um grupo. Se em algum momento deixarmos de lado parte desse grupo, se em algum momento deixarmos desassistidos nossos irmãos e irmãs que vivem nas condições mais difíceis deste que é um dos países mais desiguais do mundo, não deveríamos ter mais o direito de chamar este país uma nação. No seu relatório mais recente, a Organização Internacional do Trabalho diz no texto original que recent austerity or fiscal consolidation trends are affecting the adequacy of pension systems and general conditions of retirement. Countries should be cautious when designing reforms to ensure that pension systems fulfill their mission of providing economic security to older persons. O relatório é bem claro quando dá o seu alerta. As recentes tendências de austeridade fiscal têm colocado em risco aquele que é o objetivo final de qualquer sistema de seguridade social. A minha posição sobre essa reforma é sabida e, pela limitação do tempo, vou me ater a alguns pontos específicos que são, para mim, os pontos mais críticos dessa reforma e que podem, literalmente, da noite para o dia, representar a perda da segurança que milhões de brasileiros e brasileiras têm. Começo com a questão do abono salarial, que, apesar de não ser um benefício previdenciário, faz parte da reforma proposta pelo governo. Estamos falando de um benefício pago a trabalhadores e trabalhadoras que têm há mais de 5 anos a sua carteira assinada, são trabalhadores formais, que ganham até 2 salários mínimos e que recebem por ano o proporcional aos meses trabalhados no ano anterior, com o máximo de 1 salário mínimo por pessoa. São mais de 20 milhões de pessoas que recebem esse benefício. Me espanta quando eu vejo o relatório apresentado pelo governo defendendo a mudança no abono salarial, o primeiro ponto ser mais de 90% das pessoas que recebem o abono salarial estão acima da linha de pobreza. Ora, a informação não tem o menor propósito. É absolutamente enganosa no sentido de levar as pessoas a entender o tema de uma forma diferente do que ele realmente é. Qual é a função do abono salarial? Premiar aqueles pobres que trabalham formalmente e estão na base da pirâmide dos trabalhadores formais, para estimular a formalidade e para, de certa forma, contribuir para um país menos desigual. Pois bem, como esperar que alguém que está formal há mais de 5 anos, que trabalha com carteira assinada, que trabalhou no ano anterior, vai estar abaixo da linha de pobreza? Se a linha de pobreza
e não se diz no relatório qual a linha de pobreza se utiliza, porque são várias as linhas de pobreza, na FGV pouco mais de R$200, a do Banco Mundial pouco mais de R$400. De qualquer forma, quem é elegível ao abono salarial não está na linha de pobreza, não é essa a função do benefício. Mas a mudança proposta vai tirar mais de 12 milhões de brasileiros e brasileiras o direito de receber o equivalente a quase R$100 por mês. Para nós, talvez pouco dinheiro, mas para uma família mais pobre, o equivalente a uma conta de luz e de gás somadas. São famílias que vivem no equilíbrio. Quando conseguem viver no equilíbrio, fazendo com que seus filhos não tenham direito a uma boa escola, com que a dor que passam quando estão doentes não possam ser amenizada por um remédio, com que o saneamento que tem em casa não seja adequado. E esse é um ponto que eu trago para a reforma. Nós temos que nos lembrar de quem estamos falando, não são números numa planilha de Excel, são pessoas. Eu tenho viajado o país e morado em comunidades carentes e vi, por exemplo, no sertão do Ceará, terra do nobre senador, famílias, casas onde morei, senador, que economizam a descarga o dia inteiro para dar descarga uma vez à noite somente, porque não tem água para dar descarga. Vi no sul crianças que tomam banho pulando debaixo da água fria, chorando para poder ir à escola porque não podem ter água quente. E são essas famílias que nós estamos cortando R$100 por mês e que imediatamente estarão desequilibradas e imediatamente terão que recorrer aos bancos, que cobram taxas de mais de 300% ao ano nos seus empréstimos para essas pessoas. Para economizar quanto? R$7 bilhões por ano, em média, segundo os cálculos do governo. O equivalente ao lucro em 3 meses do maior banco desse país. Não há problema em ter algumas poucas famílias ganhando R$7 bilhões de lucro em 3 meses. Mas 12 milhões de brasileiros entrando de um dia para o outro no desequilíbrio de suas finanças é algo que a nós passa com total insensibilidade. Essa mudança acabará com o incentivo desses trabalhadores a ser formais. O objetivo inicial do abono salarial, veja que no relatório do IPEA de 2016, a sugestão dada pelo IPEA, estamos falando de 2016, já o governo anterior, a solução é aumentar a abrangência do abono salarial. Uma solução para estender o abono para os informais requer eliminar a exigência que o trabalhador esteja cadastrado há no mínimo 5 anos. A solução proposta era o oposto do que se propõe agora. E vamos lembrar que em 2015 já mudamos o abono salarial, fazendo com que ele se torne proporcional aos meses trabalhados no ano anterior. Uma mudança que fez com que o benefício se estabilizasse em termos de números de pessoas beneficiadas e diminuísse em relação ao PIB, mesmo com o PIB medíocre que tivemos ao longo dos últimos anos. São dados do Instituto Fiscal Independente. Pior do que isso, em todos os anos em que tivemos superávit, vimos o crescimento do abono salarial. O que faz a diferença é o PIB, muito mais do que os gastos que comparamos com o PIB. Se tivéssemos crescido desde 2014 2% ao ano, 1/3 do que crescem nossos irmãos e irmãs indianos, 1/3 do que crescem nossos irmãos e irmãs chineses, muito menos do que crescem os russos. Por que eu comparo a esses países? Porque fazíamos parte dos BRICS. Se tivéssemos crescido 2% ao ano, todos os índices que hoje nos assustam estariam 20% abaixo. Agora, o pior de tudo isso em relação ao abono salarial é o fato do governo, do partido do governo, nas eleições, ter prometido no documento oficial que consta do site do TSE
Esta é uma página que eu tirei do site do TSE. Programa de governo oficial do presidente Jair Bolsonaro e seu partido PSL no primeiro turno das eleições. Diz o programa de governo na página 63. Propomos a modernização e aprimoramento do programa Bolsa Família e do abono salarial, com vantagens para os beneficiários. Eu não sei nem se pode isso, não é minha área de especialidade. Mas imagino que alguém que se eleja prometendo para uma comunidade que irá reformar o hospital daquela comunidade, não deve poder se eleger e demolir o hospital daquela comunidade. É o que está sendo feito. O governo prometeu oficialmente que daria vantagens para os beneficiários do abono salarial. E ao se eleger, corta esse benefício de quase metade dos beneficiários e não dá vantagem alguma para aqueles que sobram com esse benefício. O segundo ponto, e me perdoem a celeridade na apresentação, mas quero cumprir os 4 pontos no tempo que me deram, é a questão das aposentadorias especiais. Não há nada mais cruel na reforma do que a mudança nas regras das aposentadorias especiais. Nas semanas que nos antecederam, o senador de Santa Catarina, senador Esperidião Amin, teve uma fala que tocou muitas pessoas quando trouxe para o debate alguns trabalhadores de Minas. Qual o sentido de se colocar uma idade mínima numa aposentadoria? Quem são os aposentados especiais? É uma aposentadoria concedida ao cidadão que trabalha exposto a agentes nocivos, acima dos limites estabelecidos, acima dos limites saudáveis. Se trabalhar mais do que aquilo, ele morre, ele tem um câncer, ele fica inválido. E é assim que nós vamos tratar aqueles que fazem aquilo que nós não temos a coragem de fazer? Aquilo que nenhum de nós se dispõe a fazer, mas aquilo que todos nós usamos? É como se tivéssemos uma floresta. E ninguém tem coragem de entrar na floresta pelos perigos que a floresta representa. E alguns se dispõem a entrar, a abrir a trilha, a encarar os perigos, a correr o risco da morte. E quando eles abrem a trilha, nós seguimos atrás e ao encontrar os irmãos e irmãs que abriram os caminhos, nós pisamos na cabeça deles, ao invés de agradecer o que eles fizeram. Não faz sentido ter idade mínima quando o que conta para alguém que se expôs a um agente nocivo é o tempo de exposição. É como se eu chegasse aos senhores senadores e às senhoras senadoras e falasse o seguinte: todos só poderão beber o leite que tem na geladeira agora a partir de quarta-feira que vem. Uns vão falar, mas calma aí, eu comprei o leite na segunda passada, eu comprei nessa sexta, eu comprei na outra terça, não interessa. Mas a data de validade em relação à data de compra não interessa. Mas o meu vai estar estragado, então tome o leite estragado. Estamos falando de pessoas, vamos lembrar, para não esquecer que não estamos falando de números, de uma planilha, que trabalham com extração e beneficiamento de minerais radioativos, por exemplo, que trabalham com exposição permanente a níveis de ruído altíssimos, que extraem mercúrio, que trabalham em atividades do subsolo, que fabricam queimadores e reatores nucleares, que extraem rochas amiantíferas, que fabricam tubos de raio-x e que trabalham com marteletes pneumáticos. Ah, mas nós colocamos na PEC paralela. A PEC paralela, para mim, me perdoe os senadores e senadoras, a quem eu tenho todo o respeito e gratidão por estarem representando os 200 milhões de brasileiros nesse plenário. Mas a PEC paralela, para mim, significa uma tentativa de ter meia coragem. E não existe meia coragem. Ou se tem coragem ou não se tem coragem. Se tivermos a coragem, não deixamos passar as maldades que existem nessa PEC. Não deixamos por um dia desassistidos as pessoas que precisam da nossa proteção. Elas precisam ser lembradas. Precisamos lembrar quem estamos representando.
O terceiro ponto é a pensão por morte. Na pensão por morte, estamos falando basicamente das mulheres desse país, que compõem 86% dos beneficiários. Lembro que as mulheres ganham, em média, 28% a menos do que os homens. Se pegamos as mulheres negras em relação aos homens brancos, estamos falando de 60% a menos. Coincidência ou não, temos 6 homens brancos ricos aqui discutindo essa previdência. Nenhuma mulher, nenhum negro. Num país que é majoritariamente composto por mulheres e por negros. Na pensão por morte, estamos penalizando as mulheres, que são a grande maioria dos inativos, que são a grande maioria dos desempregados e que têm mais de 20 horas por semana. Tem menos da metade disso. E estamos dando, vamos lembrar a essas mulheres, 4 cortes consecutivos. Ninguém fala isso. Imagine uma mulher cujo marido morreu aos 65 anos, depois de 20 anos de trabalho. Ela vai reclamar o seu benefício e quando vai reclamar, dizem a ela, olha, não é mais os 80% maiores salários que o seu marido teve. A senhora teve um corte na aposentadoria. São os 100% todos os salários que o seu marido teve. Ela fala, tá bom, então me dê o benefício. Ele fala, não, mas existe outro corte. A partir de agora, você só tem direito a 60% do valor do benefício. Aí ela fala, então me dê esse que sobra. Ele fala, mas existe outro corte. A partir de agora, a senhora só poderá ter 60% porque a senhora não tem dependente. E ela, desesperada, fala, então me dê o que sobra. E ele fala, mas existe mínimo de aposentadoria e então terá esse outro corte. 4 cortes consecutivos. Por fim, o tempo mínimo de contribuição para os homens. Esse é um erro crasso da PEC, porque é um erro matemático. A PEC foi feita com um erro de fórmula matemática, onde pessoas que trabalhavam mais poderiam ter benefícios menores do que aqueles que trabalham menos. Eu poderia explicar a conta facilmente para os senhores se tivesse tempo. E aí fizemos um puxadinho na PEC, que é o artigo 6, que diz o seguinte, olha, então faça o seguinte, todos os períodos que você contribuiu, que abaixam a sua média, tire todos eles, mas não use para nada. Ou seja, olha a solução que tivemos, estamos jogando fora a contribuição, saqueando, confiscando a contribuição de brasileiros e brasileiras, porque não tivemos a coragem de corrigir a conta matemática que foi feita errada. Concluo, senador, dizendo que é um momento de menos vaidade, não é uma disputa do Eduardo com Paulo, com Rogério Marinho, é uma disputa de ideias e argumentos, e quem sairá perdendo ou ganhando não é nenhum de nós que está aqui, são centenas de milhões de brasileiros. É um momento de menos vaidade e mais verdade. Nos provérbios da Bíblia, diz-se que mesmo aos inimigos, se tiverem fome, temos que dar o de comer. E se tiverem sede, temos que dar o que de beber. O que dirá aos nossos irmãos e irmãs que compõem nossa nação? Vamos ter a coragem de mudar o que tem que ser mudado na PEC, que deve voltar à Câmara e conter os pontos que protegem os milhões e milhões de brasileiras que dependem das nossas decisões acertadas. Muito obrigado a todos vocês.